Boa noite, agora é noite. Eu sou a Joyce, eu vou começar a apresentação sobre o terceiro TVC de tutela jurisdicional executiva, que consiste na investigação, análise e comentário sobre os textos de autoria do professor José Carlos Barbosa Moreira. Além de mim, acompanha um grupo a Ana Carolina, Thaís e Fábio. Eu vou começar falando sobre o primeiro texto escolhido pelo grupo, que consiste no artigo escrito pelo professor, de nome Cumprimento e Execução de Sentença, Necessidade de Esclarecimentos Conceituais. Esse artigo foi publicado pela Revista Dialética de Direito Processual, número 42, de setembro de 2006. O artigo consiste numa análise das modificações trazidas pela Lei nº 11.232, de 2005, que alterou o CPC de 1973 para estabelecer a fase de cumprimento das sentenças do processo de conhecimento e revogar dispositivos relativos à execução fundada em título judicial, além de dar outras providências. Antes de adentrar na análise e investigação do artigo escrito pelo professor, o grupo procurou trazer os artigos citados ao longo do artigo, bem como as suas correspondências e remissões no CPC de 2015. O artigo foi publicado em 2006 e, nessa época, o Código de 1973 ainda estava em vigência. Por isso, a importância da pesquisa. No caso de alguns artigos, a gente conseguiu encontrar correspondências diretas a artigos de 2015, em outros casos não, mas buscamos trazer as remissões. Bom, passando rapidamente, todas as disposições estão citadas nos slides. Em alguns casos, a gente percebeu que houve a criação de sessões específicas para tratar sobre o tema, como foi o caso, por exemplo, da execução por quantia certa, que antes estava prevista no artigo 646 e seguintes do Código de 73, no caso das ações de prestações de fazer, não fazer e de entregar coisa, e no caso das disposições dos temas no Código, a gente percebeu que, enquanto essa lei em análise trouxe a criação do capítulo do cumprimento de sentença no título referente ao procedimento ordinário, hoje a gente vai encontrar o cumprimento de sentença dentro do livro 1 do processo de conhecimento do cumprimento de sentença, sendo que o título 1 vai tratar especificamente sobre o procedimento comum, enquanto o título 2 trata do cumprimento de sentença, perdão. Bom, feitas essas considerações, vamos para a análise do artigo. O professor ele vai começar falando sobre o novo processo sincrético. Basicamente, ele vai trazer que as modificações trazidas por essa lei, elas consistiram na junção das atividades cognitiva e executiva, não havendo mais diferenciação formal entre processo de conhecimento e execução. Ele cita as exceções das hipóteses do artigo 475-N, parágrafo único, e de ser devedor à fazenda pública, e fala que esse modelo ele foi chamado de modelo processual misto ou modelo sincrético. Ressalta ainda que a lei não aboliu a execução e que o intérprete não pode igualar duas coisas totalmente distintas, quais sejam a execução e o processo de execução. Ainda nesse item, o professor ele vai criticar a colocação desse novo capítulo trazido pela lei no título do procedimento ordinário e livro do processo de conhecimento. Ele cita que a matéria contida no livro ultrapassa as matérias referentes ao processo de conhecimento. É nesse momento que ele cita o artigo 275, assim como o artigo 899, parágrafo 2º. Logo em seguida, no tópico 2, ele vai entrar sobre cumprimento e execução, relação entre as denominações do texto reformado. É a partir da leitura do artigo 475-I que depreende-se que cumprimento de sentença é uma noção mais abrangente de mais de uma figura, então ele vai procurar diferenciar as espécies. O professor diz que ao cumprimento de obrigação por quantia certa se dá um nome de execução, enquanto naqueles previstos no artigo 461, 461-A de 73, não caberia o nome de execução. Ele fala ainda sobre a possibilidade de um cumprimento lato sensu e cumprimento stricto sensu. E é no item 3 que ele vai falar sobre traços comuns a ambas as espécies. O item 3 e o item 4 são extremamente importantes para entender a imprescindibilidade da execução ou do cumprimento e suas diferentes espécies. Porque a gente vai perceber que o objetivo é dar efetividade de fato mediante a realização de atos complementares a sentenças incapazes por si só de proporcionar na prática o gozo do plano de direito reconhecido pelo juiz. Ou seja, nesses casos, a satisfação do direito ela vai requerer modificações no mundo físico e não apenas no plano puramente jurídico. Ele explica ainda que antes dessa lei, no caso de obrigação por quantia certa, era necessária a instauração de todo um novo processo, com uma série de formalidades.
e que agora o mesmo processo abrange atividade cognitiva e complementar, não se tratando apenas de obrigação de fazer ou não fazer, entregar coisa, mas também de obrigação de pagar a quantia certa. E é aí que ele cita que cada uma das hipóteses vai corresponder a um tipo próprio de atividade, os tipos podem variar, mas o essencial é ressaltar a imprescindibilidade de atos subsequentes à sentença para proporcionar efetiva satisfação ao litigante vitorioso. Trata do emprego da expressão cumprimento. Né? O autor ele busca fazer uma crítica à confusão existente na terminologia das palavras cumprimento e execução. Ele usa como base o exposto no capítulo 1º do título 8 do CPC de 73. Hoje, o equivalente a ele é a parte especial do livro 1 do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Né? No decorrer do capítulo 5, ele explora como o rol taxativo presente no artigo 475N do CPC antigo, hoje, né, tendo como equivalente o 515, são todos títulos executivos judiciais, e todos eles podem ser base para execução, afastando a nomenclatura cumprimento, porque todos eles são execução, todos eles vão ser executados. Isso vai de encontro com o entendimento lato e estrito sensu previsto anteriormente para o cumprimento, que era responsável por essa divisão. O professor destaca ainda que a diferença entre cumprimento e execução, que a possível razão para essa separação terminológica, essa opção que foi feita, é para traçar uma linha divisória entre a execução, como a gente já conhece, o sentido tradicional, e outras medidas que possuem um fim análogo. Seriam esses o cumprimento de sentença. Seguindo nesse sentido, no capítulo seguinte, que trata sobre uma consequência lógica, é o nome do capítulo, ele explora o fato de que o processo de execução pode ser dispensado em ações de obrigação por quantia certa, para que seja empregada a terminologia correta que está lá no artigo 475, como a gente disse, né, foi substituído pelo 515, ou seja, a execução. E isso se trata de uma inovação por excelência, o que faz com que o autor do texto, o professor Barbosa, acredite que essa sentença deveria estar no rol das classes executivas, não devia estar separado. Ele fala ainda que a diferença entre cumprimento e execução é reduzida a nada, uma vez que para essas sentenças não existe nenhuma diferença. Já no capítulo 7, ele passa a explorar uma possível objeção ao uso da palavra cumprimento. No decorrer desse capítulo, ele retoma inicialmente o que já foi dito nos capítulos anteriores, depois ele passa a uma exploração da palavra cumprimento dentro do jurídico brasileiro, do judiciário brasileiro. Ele menciona, inclusive, uma parte muito importante, de que o cumprimento ele sempre remete a um comportamento voluntário. Né? Ele difere da execução, que, como o próprio nome já diz, executa. O cumprimento não, ele vai partir da voluntariedade. E aí ele se aprofunda nessa explicação, explanando como toda terminologia de cumprimento sempre leva ao entendimento de voluntariedade. E para isso, ele usa como exemplo diversos artigos do Código Civil, mencionando que em todos eles o verbo cumprir está presente, o que leva ainda mais a esse entendimento sobre voluntariedade. Seguindo para o capítulo 8, ele trabalha agora sobre a execução, a palavra, né, execução e a sua terminologia. Ele faz uma análise disso juntamente com o processo sincrético. No capítulo seguinte, ele faz uma consideração sobre a palavra execução e seu emprego em relação a processos sincréticos. Para isso, ele inicia falando novamente sobre a obrigação por quantia certa. E depois disso, ele explica como a dispensa do segundo processo para a satisfação do credor em ação de obrigação certa foi equiparada pelo Código de 73, CPC 73, a todos os casos semelhantes. Aí fez com que desaparecesse a distinção terminológica entre cumprimento e execução, e passou a ser sincrético os processos dessa espécie. Por fim, no capítulo 9, ele trabalha com o reflexo da classificação das sentenças. É um capítulo focado em uma pergunta. Né? Ele acredita que a Lei 11.232, Código Civil, de 2005, ele atingiu o objetivo pelo qual ele foi proposto. Ele eliminou diversas formalidades desnecessárias e o professor conclui que outras vias são necessárias para a construção de uma classe verdadeiramente homogênea de sentenças que podem ser nomeadas como executivas, sem a necessidade do estrito sensu, ou seja, uma real definição sobre o cumprimento e a execução. Olá a todos, eu sou Ana Carolina. Abordaremos agora o texto Execução Sujeita à Condição ou a Termo no Processo Civil Brasileiro, de autoria do professor José Carlos Barbosa Moreira. O texto inicia com questionamento sobre o início do processo de execução
o qual, segundo o artigo 580 do antigo CPC, com correspondência ao 786 do CPC de 2015, seria a partir do inadimplemento do devedor. No entanto, Barbosa Moreira critica a falta de técnica legislativa no emprego da palavra inadimplemento no dispositivo do 580, já que há uma atribuição de eficácia aos títulos executivos judiciais previstos no artigo 584 do antigo CPC, correspondente ao 515 do CPC de 2015, e extrajudiciais previstos no artigo 585 do antigo CPC, com correspondência ao artigo 784 do CPC de 2015. E não a uma obrigação específica. Assim, o uso errôneo da palavra inadimplemento gera dois sentidos distintos, a saber, o primeiro, uma omissão no cumprimento de títulos executivos extrajudiciais, tendo a mesma ideia do direito material, e um segundo, o descumprimento de um pronunciamento judicial, em que houve um exaurimento total ou parcial da fase de conhecimento, que é o caso do inadimplemento em sentido processual mencionado por Barbosa Moreira. Apesar disso, o autor defende que o CPC de 73 ele é claro em definir o momento de início da execução, independentemente do título executivo. No entanto, o grupo ressalta a necessidade de fazer uma adequação, pois hoje temos procedimentos distintos que dependem do tipo de título executivo. Para o título executivo extrajudicial, o procedimento adequado é da execução, conforme artigo 771 e seguintes do CPC, enquanto que o título executivo judicial segue o procedimento do cumprimento de sentença previsto nos artigos 513 e seguintes do CPC de 2015. Assim, o cerne da discussão do texto está no artigo 572 do CPC de 73, o qual corresponde ao 514 do CPC de 2015, que trata da condenação condicional a termo, a qual se utiliza da definição de condição estabelecida no Código Civil, sendo no antigo Código, no artigo 114, e no vigente, no artigo 121, obtendo as formas condicionais resolutivas e suspensivas, sendo a última trabalhada pelo autor para delimitar o campo de discussão. Assim, temos um termo, um acontecimento, um evento certo e futuro que dará início ao ato jurídico, quebrando a condição suspensiva para execução de títulos executivos. Um ponto relevante explicado pelo autor em relação ao título executivo judicial concerne a sentença, que ela deve ser certa mesmo diante de uma relação jurídica condicional, conforme os artigos 460 do antigo CPC e o parágrafo único do 492 do CPC de 2015, que não se pode falar que há uma ausência de certeza da sentença, ela é certa. Porém, é o efeito executivo da sentença que estará subordinada à ocorrência do evento, pois ela deve levar em consideração o negócio celebrado entre as partes, o que pode ser facilmente entendido através do viés de Teodoro Júnior, pois no caso da condenação condicional a termo, entende-se que a sentença é certa, mas deixa pendente o momento da exigibilidade da prestação à ocorrência de um evento condicionante. Caso contrário, nós teríamos uma sentença hipotética em que se declara uma tese, mas não soluciona a lide, indo à contramão dos princípios processuais da função jurisdicional. Por fim, Barbosa Moreira esclarece que o inadimplemento de uma condição suspensiva precede e é pressuposto a condenação, isto é, se o evento estabelecido na condição não se realizou, o credor está impossibilitado de executar o devedor, já que esse evento condicional subordina também a eficácia do próprio ato jurídico, de tal forma que a regra geral, mas não absoluta, só cabe a condenação se o ato jurídico da obrigação original for eficaz. O autor ressalta também que, apesar da exigência de uma condenação, essa não se torna execuível automaticamente. Além disso, ele também ressalta a certidão de coisa julgada, que ela dá uma margem de segurança maior ao autor. Para o autor, a aplicação da tutela antecipatória nos casos de condenação futura, onde o título judicial somente se torna exigível com a realização da condição e do termo, não seria benéfica, haja vista que, da mesma forma que a sentença, haveria necessidade de aguardar o cumprimento do evento condicional para ter realizado o efeito desejado. Deste modo, a situação seria a mesma para o caso da sentença e da tutela antecipatória, sendo a única diferença entre elas o tempo de espera entre uma e outra. Além disso, o autor aborda que, na incidência do CPC de 1973, ainda que fosse possível no plano principiológico do ordenamento brasileiro
conceder o efeito executivo para sentenças de natureza declaratória, a letra de lei no artigo 184, ao enunciar os títulos executivos judiciais, apenas referenciava as sentenças condenatórias proferidas no processo civil. Para superar essa limitação prevista, o autor esclarece que, mesmo havendo diferença entre sentença declaratória e sentença condenatória, existe em ambos a declaração da exigibilidade potencial, que pode ser entendida como uma condenação para o futuro. O CPC de 2015, por sua vez, em seu artigo 515, inciso 2º, não faz referência à natureza da sentença, caracterizando como títulos judiciais decisões proferidas no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigações de pagar quantia, fazer, de não fazer ou entregar coisa. Outro aspecto diz respeito à vinculação entre o título executivo e os seus atributos de caracterização. A execução de um crédito é fundada em título líquido, certo e exigível. Nos casos de condenação para o futuro, enquanto não verificada a condição ou atingido em termo, carece de exigibilidade o título. A sentença em si não é bastante para gerar o título, sendo necessária haver conjunto de sentença e realização da condição. A legislação do CPC de 1973 e 2015 não diverge nesse sentido, havendo correspondência entre o artigo 614 do CPC de 1973 e o 798 do CPC de 2015. Por fim, Barbosa Moreira explica que a consequência estabelecida pelo legislador, no caso de não cumprimento dos atributos de um título executivo, no artigo 618, inciso 3º do CPC de 73, não é técnica, pois o legislador confunde nulidade com inadmissibilidade. De fato, não há uma execução nula, mas sim uma execução inadmissível, tendo em vista que o título executivo ainda não é exigível justamente por não existir provas de que houve o cumprimento da condição ou do termo. Bom, em nome dos 4 integrantes do grupo, gostaríamos de agradecer pela atenção. Esse foi o nosso trabalho, nosso estudo sobre os textos do professor Barbosa Moreira. Foi bem interessante acompanhar a evolução dos termos referentes à tutela jurisdicional executiva, principalmente podendo fazer esse contraponto entre o Código de Processo Civil de 1973 e o Código de Processo Civil de 2015.